Acho que falar um pouquinho, né, como que começou essa história para mim, né, do mindfulness, da atenção plena. Essa ideia, né, de tornar isso, né, uma parte da minha profissão, enfim, tornar isso uma das minhas, né, as ocupações aí de trabalho, veio de uma demanda pessoal, né. Então, né, você sabe, né, você conhece minha história, você sabe que eu tenho, né, um problema de cefaleia crônica, né, que eu vinha tratando há muitos anos, enfim, com diversas abordagens, né, e até que eu encontrei, né, uma amiga, eu já sabia de uma amiga que fazia esse trabalho com mindfulness aqui em Sorocaba. Inclusive, ela acho que eu acredito que ela é uma das pioneiras aqui em Sorocaba, a Marilyn, que acabou virando minha parceira de trabalho. E por um arranjo aí do destino, né, os nossos maridos trabalhavam juntos e eu conheci a Marilyn, e aí a gente, enfim, eu fiquei interessada e ela me convidou para fazer um programa de 8 semanas, né, são os programas os quais a gente trabalha no Mind, né? Então, todo mundo que quer começar, que quer conhecer, sempre faz um programa para saber, né, para entender um pouquinho. E eu fiz esse programa com a Marilyn, há uns quase 3 anos atrás. E, enfim, eu fiquei muito encantada, né? Primeiro, por conta da melhora que eu comecei a sentir nos meus padrões de dor, enfim, na frequência, na intensidade da dor, né? E isso começou a me deixar muito instigada, né? Muito querendo saber, puxa, eu já tinha tentado tanta coisa, né? Como é que é uma coisa que eu simplesmente paro e faço pode trazer resultados tão positivos e está me ajudando tanto. E eu fiquei fascinada, né, pelo tema, fiquei muito fascinada e terminando o programa de 8 semanas, né, eu conversei com ela e falei, Marilyn, eu quero saber mais disso, eu quero estudar, quero ver, quero trazer isso para a minha área, né. Eu sou terapeuta ocupacional de formação, então eu já comecei a ver várias associações e falei, nossa, isso tem muito a ver, né, tem muito a ver com pensar hoje em dia o nosso cotidiano, trabalho, as nossas ocupações, as nossas atividades diárias, como trazer, né, essa coisa de pensar que é importante entender melhor como vai funcionando o mecanismo da sua mente, né, como é que vai funcionando os seus processos mentais e trazer isso, né, trazer isso para aquele meu conhecimento de terapeuta ocupacional. Então eu fui atrás de fazer uma formação, né, porque eu reconhecia a potência desse trabalho, né, porque eu comecei a experimentar em mim mesmo. Né? E vi, puxa, isso pode, sem dúvida nenhuma, né? Eu já li algumas coisas e via só dos benefícios encontrados, não só para pessoas com dores crônicas, mas com problemas de ansiedade e posteriormente depressão, enfim, vários tipos de doenças. E aí eu fui fazer a formação né, para ser uma instrutora de mindfulness. Então é uma formação que você faz, né, que te dá, né, depois de um tempo, né, são cerca aí, se você for contar bem o processo de estudo, enfim, os estágios, os retiros, dá uns 2 anos e meio que você fica nessa formação para possivelmente depois trabalhar como uma instrutora. Né? Então, eu fui fazer uma formação específica, né, num protocolo que a gente chama de MBCT, que é Mindfulness baseado em terapia cognitiva, para ajudar, em primeiro lugar, pessoas que têm diagnóstico de depressão e têm recaídas, enfim, estão lutando aí com a questão da doença. Mas, claro que acabou me ampliando várias coisas, né? Eu acho que hoje, né, a gente sabe que a depressão tem números super, super alarmantes, mas né, você entrar nesse mundo amplia um pouco isso, né? Sim, sem dúvida. E aí eu decidi que eu queria trabalhar com isso. Legal. É aí. muito legal. E uma coisa que eu observo na sua fala, Evelyn, e eu acho bacana a gente pontuar aqui também, é assim, a gente democratizar isso, sabe? Então, como que eu penso que a gente pode auxiliar? Então, assim, o que é a depressão? Né? A depressão é o excesso de passado, né? O que é as questões mentais, né? Então, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado até com a nossa fala, que tudo que a gente fala tem um poder incrível, né? Eu acho importante também a gente falar sobre isso.
E, por exemplo, né, uma das falas, tipo, que a gente ouve desde pequena, não põe a mão no dinheiro que ele é sujo. Tipo, o que acontece com isso, né? Claro que isso vai ser abordado em outras lives também, que a gente vai ter aqui ao decorrer da semana, mas eu acho importante, assim, a gente trazer essa informação com menos, um pouco mais com a visão prática, com exemplos reais do cotidiano, sabe? Para a gente poder de fato colocar, né? Eu sou exemplo disso. Eu estou esse ano fazendo um curso de autoconhecimento e eu descobri coisas e eu entrei em contato com coisas que eu falo, não é possível, cara. Para mim era natural, para mim era assim que tinha que ser, sabe? Era assim que poderia ser pensado e agido, sabe? Eu acredito que eu devo muito isso Não devo, não é? Tomar cuidado também com o que eu tô falando aqui. Mas assim, graças ao nascimento do Lucas, que eu pude notar o quanto eu ainda poderia ser melhor do que eu era, sabe? Mas eu não quero ser aquela Adriana de antes, eu quero ser outra agora. Ainda melhor, uma versão aprimorada. Mas não vou aqui ficar falando de mim. Mas assim, eu queria até mesmo um pouco mais pro lado pessoal entender, né, esses padrões mentais. O que que é isso, né? O que que é isso que a nossa mente nasce formatada e programada e a gente pode ir atualizando esse software aqui dentro ao longo da nossa vida, né? Sim, sim, sim. Isso é um dos temas, acho que um dos temas mais chaves e mais interessantes no Mindfulness, né? Que é entendendo um pouco essa coisa dos padrões mentais, né? O que que são padrões? Padrões são coisas que vão se repetindo, né? Vão se repetindo e que você está acostumado a fazer, né? Comumente, nós estamos acostumados também a pensar de determinada maneira, né? É louco isso, mas quando eu ouvi isso pela primeira vez, né, de que a gente tem um padrão de como vai funcionando os nossos pensamentos, isso foi bastante revelador para mim, né? Porque eu falei, puxa, se a gente tem um padrão, né, a ideia então é que a gente possa, aos poucos, ir modificando esse padrão, né? Esse padrão de funcionamento do pensamento, né? E com as práticas, né, aos poucos, né, você vai entendendo que, bom, existe um funcionamento padrão da mente, sim, com certeza. Mas eu posso começar a ampliar isso, né? Então, eu não tenho que necessariamente pensar dessa forma porque eu sempre pensei, né? Porque eu estou acostumada, porque foi assim que foi me apresentado, porque é assim que eu aprendi na minha família, enfim, que a gente tem que... Vou dar um exemplo bem raso aqui, mas Deus ajuda quem cedo madruga. Então, só quem madruga que Deus vai ajudar, né? Quem não madrugar, Deus não vai ajudar, né? Então, claro que isso é um exemplo bem raso, mas só para a gente entender que esses padrões mentais, eles podem ser, ao longo da vida, né? A gente pode... primeiramente, compreender como é que eles funcionam e possivelmente propor modificações para esses padrões também. Porque esses padrões, né, tem uma questão importante aí que todo padrão que tende a se repetir, né, faz com que você entre, né, no que a gente chama dentro do Mindfulness, enfim, que é uma expressão que é bastante conhecida, que é o piloto automático, né? Se eu estou no piloto automático, comumente, né, eu não estou muito aí gerenciando muito a minha vida, ou seja, eu estou deixando as coisas irem acontecendo, enfim, e eu não estou muito no controle disso, né, para falar a verdade, né? Então a minha vida vai acontecendo, e a questão aqui, eu quero chamar a atenção que não há problema nenhum a gente pensar, né? Que é bom a gente começar esclarecendo, né, que mindfulness, atenção plena, não tem a ver com não pensar, né? E nem com erro, né? E nem com erro, nem ficar preocupado. Ai, meu Deus, será que era assim mesmo que eu deveria agir, né? Sim, sim, sim. Com mindfulness, a gente começa a praticar algumas habilidades mentais, né? Então, vamos dizer aqui que o mindfulness para a gente é uma ferramenta que a gente começa a cultivar algumas habilidades mentais que são inatas para nós, né? Todo mundo tem essa capacidade de mindfulness, de atenção plena. Só que o que vai acontecendo, né, com a vida, com a demanda, com as tarefas, com as inúmeras coisas, que a gente vai, ao longo do tempo, se desconectando dessa capacidade, tá? Fazer uma comparação muito, muito rápida e para a gente entender bem isso. Você tem o Lucas aí. O que acontece com o Lucas quando ele ganha um presente que ele queria muito?
Nossa, ele fica extremamente feliz, pula, saltita e fala que era o sonho dele. E como que é a curiosidade? Como é que ele abre o pacote? Como é que ele pega o brinquedo? Enfim. Uhum. É louco, é insano, assim, rápido, quer ver logo o que é. Sim, sim. Isso é o que a gente Não sei fala se um era isso que pouco. você queria que eu respondesse. Não, não é isso mesmo que eu quis dizer assim. Tem uma coisa de saborear, né? Não tem uma coisa de viver aquilo intensamente. Não, eu queria aquilo muito, então eu abro, eu quero experimentar aquilo, né? De uma maneira muito aberta, muito ampla, né? Ou quando ele te faz uma pergunta, como é que é? Mãe, o que que é isso? O que que significa isso? Então, essa curiosidade, né? Essa coisa de como se eu estivesse experimentando as coisas pela primeira vez, é uma habilidade que a gente vai perdendo, infelizmente. Né? Porque tudo entra meio no padrão, entra na nossa rotina e trabalho, então não gera mais novidade. E quando não gera mais novidade, eu tendo a colocar isso, mais uma coisa, checklist, sabe? Mais uma coisa. Mais uma coisa. Então, esse é um pouco da conversa, né? Um pouco dos desafios que o Mindfulness vem propor para a gente. Será que tem uma maneira da gente começar a resgatar isso novamente e viver as coisas uma de cada vez, momento a momento, como se eu estivesse realmente experimentando as coisas e se dá a oportunidade de vivenciar isso como se fosse uma novidade mesmo. Puxa, nossa, não é tudo bem, né? A gente fala, não, tá, mas todo dia eu vou olhar para o céu, vou ver que o sol nasceu e sim, o sol nasceu mais uma vez e não foi igual a ontem e nem anteontem, né? E só que infelizmente a gente coloca isso tudo no balaio de gato, né, como falam, e, enfim, vai passando meio que aí no batidão, e a gente para de perceber essas novidades, para de se surpreender com as coisas, né? Isso é uma das questões, né, que é importante a gente pensar, né? Acho que tem alguém fazendo umas perguntas aí, ó. Ó, tem aqui, ó. Deixa eu ver aqui. A Elaine Souza, pensamento gera sentimento, que gera comportamento, tudo isso gera repetição, como desconstruir? Essa é a pergunta, né? Essa é a grande questão, né? O que o Mindfulness propõe, né? Então, eu estava falando que, enfim, é normal pensarmos e pensarmos o tempo inteiro. Então, as mentes são aceleradas, sim, né? Esse é o padrão mental, de muitos pensamentos, de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Isso não é ruim, de maneira nenhuma, né? Então, minha mente é muito acelerada. Não, calma, as mentes são assim. O que acontece, né? Tem duas coisas que podem acontecer. Esse pensamento, né, essa mente muito carregada, enfim, às vezes pode, comumente fomentar um estado mais ansioso, né? Então, quando esse estado, né, um pouco mais ansioso, de muito pensamento, começa a gerar alterações no meu padrão fisiológico de comportamentos, isso pode vir a se tornar uma doença. Então, aí que entra um problema. Mas o problema em si não é a mente acelerada pensando o tempo inteiro, não, é o que vai acontecendo, a consequência disso, tá? E outra coisa, né, a outra questão que pode acontecer, é isso que eu falei. Nesse padrão muito rápido de funcionamento, eu posso ver a minha vida passando e sequer estou aproveitando o que está acontecendo, tá? E acho que é um ponto para a gente ir falando mais perto do final, mas essa questão da pandemia. Então, tá todo mundo, né? Agora eu acredito que as pessoas estão um pouco mais acostumadas com esse novo funcionamento da vida, esse novo ajeitar da vida, essa nova acomodação que vai acontecendo. Então, aos poucos, a gente vai também internalizando, introduzindo, bom, agora é assim, agora é assado, né? Mas isso demorou e vai demorar muito mais para algumas pessoas vai ser um pouquinho mais rápido, para outras vai ser, né, mais sofrido, mais difícil, enfim.
Então, Tem aquele ditado, né, que diz, nós não estamos todos no mesmo barco, estamos na mesma onda, em barcos diferentes, né? Eu tenho visto, até uma coisa que a gente pode abordar aí ao longo da live, que é muita gente querendo dizer muitas coisas sobre essa pandemia, né? E aí, tipo, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente dispara por aí para quem tem o poder de influência, principalmente nessa questão do universo digital, porque a gente não sabe quem está do outro lado, né? Então, assim, a gente tem aí uma questão política gigantesca envolvida nessa questão da pandemia, o que não vou dizer aqui qual é a minha opinião, mas você já deve saber, mas assim, são vidas, sabe? São vidas. Por exemplo, fizeram um monte de ONGs agora, tá todo mundo olhando para uma parcela da população como se elas tivessem passado a existir agora, né? É claro que aqui eu estou misturando vários assuntos, mas que eu acho interessante, de repente, a gente impactar as pessoas de alguma forma nessa questão de consumo de notícias, sabe? Então, assim, fazer esse filtro, o que realmente ela leva, o que ela não leva, ficar perdendo tempo falando mal de tal meio de imprensa. Gente, aquele meio de imprensa emprega milhões de famílias, sabe? São milhões de pessoas. Então, assim, o que a pessoa está fazendo de bom para ela, né, para si mesma, para a família, para quem está ao redor dela e para o próximo, né? Não, mas é porque você vive numa bolha, você está em outra realidade, mas acho que não é esse o ponto, sabe? Eu acho que o ponto é aquela parcela da população que hoje está sendo assistida, ainda que não 100%, precisa ter ouvidos e precisa ter voz, sabe? E como lidar, né, com tudo isso. Eu acho que eu generalizei bem, fui além do que você tinha dito, mas eu acredito que é importante também a gente fazer esse tipo de abordagem, sabe? Não, porque tudo isso é um padrão mental, né? Tudo isso também é um processo. Sim, eu acho que faz todo sentido, né, que você tá falando, né? E recentemente eu participei de um simpósio, né, com pessoas assim, enfim, magníficas na área, né? E que falavam um pouco disso, né? O quanto essa habilidade, né, de perceber o outro, ela precisa ser aprimorada, né, o quanto ela precisa também ser introduzida no nosso cotidiano, né, e isso, sem dúvida nenhuma, entra, né, no nosso piloto automático, e essa habilidade que a gente vai perdendo, né, de olhar para as coisas como elas estão acontecendo, né, realmente. Até achei interessante, né, uma propaganda, né, um vídeo que passaram sobre a propaganda de um chá, mas que mostra, não sei se você chegou a ver, mostra as pessoas se deparando com situações difíceis, né, e como elas reagiriam. Só que uma câmera filmava essas pessoas. Então, quando você perguntava, né, para uma determinada pessoa, o que você faria se você visse uma senhora, né, super idosa carregando um monte de sacola? Você ajudaria? Claro que eu ajudaria, sem dúvida nenhuma. E a hora que acontece, né, a situação, a pessoa passa e não vê. Só que depois ela tem a oportunidade de assistir o vídeo e ver o que aconteceu. É o discurso que é diferente da ação, isso entra no... Sim, sim. E isso entra, né, e isso a gente vai entendendo, né, na questão da atenção plena e no mindfulness, que isso entra nesse piloto automático. Então entra nessa não percepção do outro. Só que para eu chegar nessa percepção do outro, eu preciso ter essa percepção sobre mim mesmo primeiro, né? Então, o trabalho do mindfulness é, antes de tudo, também um trabalho que vai para essa linha de autoconhecimento, de saber seus limites, as suas potencialidades, o que você tem dentro de si, como você funciona, como você pensa, né? Como você vai funcionando, quais são suas emoções, né? Que tipo de... como que você direciona a sua atenção, né? Se eu for perguntar para todo mundo agora, aqui, por exemplo, né, que está assistindo essa live, né? E perguntar para vocês, bom, aonde que está a sua atenção agora? Né? As pessoas falam, tá aqui na live e tal, mas tá aqui só na live? Né? Ou eu estou pensando no momento em que vai acabar, o que eu vou comer depois daqui, será que vai demorar muito, o que eu vou fazer amanhã, nossa, amanhã tem aquela reunião, amanhã tem isso, amanhã tem aquilo. Né? Então, é isso que acontece com a gente, né? É isso que vai acontecendo, esse é o funcionamento, né? Padrão das mentes. Só que com o mindfulness a gente pode começar a aprender que, bom, eu posso
aos poucos e escolhendo onde é que eu quero colocar minha atenção. E é aí que o trabalho começa, né? Aí que o trabalho começa. Porque aí você pode direcionar a sua atenção para si, para suas emoções, né? Para suas emoções, entender como elas estão funcionando, entender o que você está sentindo, como você funciona. E aí amplia, isso vai se ampliando. E aí perceber o outro, né? Agregar o outro, né? Existem pesquisas que mostram, por exemplo, que a prática regular de mindfulness aumenta a nossa capacidade de empatia, né? De perceber o outro, né? De perceber esse sofrimento do outro. Então, é um mundo mesmo que vai se ampliando, né, Adri? É um mundo gigantesco, Sim. assim. Com certeza. Acho que tem... Agora, para a gente falar um pouco, eu queria que a gente entrasse um pouco em práticas para quem é empreendedor. Então, eu queria, de repente, algumas ferramentas, ou até mesmo algum comportamento que a gente possa virar a chave a partir desse momento para poder... Porque, assim, ó, uma realidade do empreendedorismo materno feminino, né? E aí vamos incluir também a paternidade, porque hoje os pais estão muito participativos, a gente não pode excluir, eles ainda são poucos, eu ainda espero que os homens ajudem mais dentro de casa, mas não é a pauta aqui. Então, assim, eu tô acordando cedo, tipo, acordo umas 6h30, 6h30, para já adiantar a minha parte de trabalho. Eu estou fazendo mentoria com Rede Mulher Empreendedora e Cresça com Google, na área de marketing digital, e aí eu já vejo quem eu tenho para atender, já pesquiso, já vejo material para poder compartilhar, já faço um esquenta ali desse conteúdo. Lucas acorda, tem que dar café da manhã, aí vai fazer lição, porque a escola está fazendo live ao vivo, 9h30 da manhã, e aí quando você deu 11 horas, aí já é a hora de preparar ele para... Aí já faz almoço, já dá almoço, e aí na parte da tarde eu atendo até às 6h30 da tarde. Então, assim, eu sou muito sincera em te afirmar que eu me pego tendo atitudes involuntárias, assim, tipo, eu passo pelo celular, aí deixa eu ver aqui se alguém falou comigo no WhatsApp, por exemplo, sabe? Então, assim, como que a gente pratica essa atenção plena numa realidade que a gente está hoje na pandemia, se preparando para o pós-pandemia também, sabe? Qual é a sua percepção desse cenário? Como que eu coloco isso em prática? Quais são as ferramentas? Tempo? Não sei. Quero saber tudo. Adri, eu acho que não existe uma receita, né? Não existe uma coisa, se você fizer isso, olha, com certeza você vai se dar bem, né? Eu acho que o Mindfulness me ensinou isso, né? Que não existe receita para nada, né? Existe a sua disponibilidade interna em querer conhecer esse mundo que é seu, né? Primeiro, sim, em se conhecer esse mundo interno. E a partir disso, sentir as diferenças que essa autopercepção vai causando em você, né? Mas tem uma coisa muito importante que eu acho que você falou aí, né? Você falou um dia de uma rotina sua comum, né? E eu já fiquei pensando assim, nossa, em que momento que ela faz pausa? Em que momento que ela para um pouco? Respira, faz alguma coisa que seja... nutritiva para ela. E aqui, nutritiva, eu vou chamar de qualquer atividade que você faz no seu dia, assim, que te gera motivação, te gera energia, que te gera... Sabe aquelas atividades que renovam, assim, dá uma revigorada? Nem que seja tirar, sei lá, o seu cochilo, entendeu? Aquela atividade que te dá essa revigorada, né? Eu fiquei pensando assim, puxa, né, com esse dia super cheio, que hora que a Adri consegue parar e dar uma respirada, bom, puxa, como é que foi meu dia, como é que tá sendo, como esse dia tá me impactando, né, porque tem isso, né, pequenas ações, né, um telefonema que você fez, agora nem usa mais telefonema, parecendo a minha avó falando, mas uma mensagem que você trocou com alguém, né, de manhã, pode impactar o seu dia todo, e você sequer se deu conta disso, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria, assim, de falar é pausa. Pausa. Nós precisamos introduzir, né, independente da rotina que a gente vai estabelecendo na vida de trabalho, enfim, a pausa. A pausa é essencial, né? Essencial. Né? Você precisa, né? Eu tenho uma professora que fala uma coisa muito interessante, né? Ela fala assim que o tempo inteiro a gente está com a câmera voltada para fora.
A gente precisa virar, em um momento do dia, a câmera para si mesmo. Né? Precisa virar, né? Mudar esse foco. Então, pausa. Né? E pausa nem que seja para sentir, por exemplo, uma emoção muito forte que aconteceu. Sei lá, agora está muito intensa a questão do convívio familiar. Né? Então você está o tempo inteiro ou com o marido, ou com a esposa, ou quem mora com os pais, enfim, avós, enfim. Está extremamente intenso isso. Né? E às vezes a gente sabe que vão sair diálogos que não necessariamente a gente gostaria de ter dito coisas, né? E nem ouvido coisas. Né? E aquilo vai causando emoções durante o dia. Né? E que momento eu paro e lido com aquilo? Né? Ou com o que o meu chefe falou, né? Para as pessoas que estão precisando sair, enfim, os profissionais de saúde, né? Nem vou entrar nesse mérito, mas que momento eu paro e dou conta de entrar em contato com essas emoções? Né? Sejam elas agradáveis ou não muito agradáveis. Né? E tá tudo bem, né? E tá tudo bem não sentir aquela tudo coisa bem. boa. Exatamente. Incomoda, aquela coisa ruim, eu acho também. Não. Esse é um outro, né? Acho que é um outro ensinamento, né? Que o Mindfulness traz, né? O sofrimento é algo muito compartilhado, né? É algo muito nosso, né? E tudo bem não estar se sentindo bem, tudo bem não estar se sentindo extremamente produtivo, extremamente bombando, extremamente cheio de ideias, extremamente, enfim, né? Porque a gente está tendo que se acostumar com fazer várias acomodações mentais de comportamento que são difíceis para todo mundo, né? São difíceis. É difícil para mim, é difícil, enfim, para as pessoas que eu conheço que estão mais próximas, é difícil, né? Acomodar tudo isso. Né? E a gente precisa só ir também cultivando um pouco essa uma habilidade que é esse de autocuidado mesmo, né? Tudo bem, não estou me sentindo bem, não estou bem. Hoje não foi um dia que eu, enfim, talvez não tenha rendido da forma como eu gostaria, mas tudo bem, né? É importante entender, né, que essa inconstância, né, essa impermanência, né, ela é a vida. Isso é a vida, né? Isso é a vida. A Poliana tá aqui falando, a Elaine agradeceu, falou assim, nossa, a gente não faz pausa. Aí a Poliana logo em seguida, nossa, realmente me habituei a um ritmo intenso e tenho dificuldade de fazer pausas. E é curioso, porque eu também me peguei fazendo isso. É um padrão tão automático do nosso comportamento, não vou dizer do comportamento humano, né, em si, sim, que, só para você ter ideia, no começo da quarentena, eu sei, a gente sempre almoça entre meio-dia, 1h30 no máximo. E aí, na quarentena, o negócio desandou, não tinha nada em casa. Até entrar numa rotina nova foi um caos. E aí... Diria, acho que cortou um pouquinho você, se você puder repetir esse último. Esperar um pouquinho o vídeo dela retomar. Ih, acho que a Dri caiu, gente. Vamos ver se ela entra de novo aqui. Mas essa caiu, Elaine. Obrigada por avisar. Mas essa é a nossa impermanência, né? Essa é a inconstância da vida, né? Se tem uma coisa que eu tenho aprendido, assim, muito, né, nesses tempos, é que... Aí, ela solicitou de novo, vamos lá. É que essa impermanência talvez seja o nosso maior desafio. Caiu, né? Acho que a minha conexão caiu, né? Deve ter ficado bem ruim aí. Eu não sei se eu concluí tudo, não sei o que chegou aí para você. Não, você começou, né, o seu raciocínio aí, daí já caiu. Tá,
Eu tô te ouvindo. A sua imagem está carregando, mas eu tô te ouvindo. Ah, agora carregou. Dri? Ouço. Ovo é bom, né? Oi. Naturalidade do padrão que a gente tem da rotina, né, da sequência e da ordem Ah, das sim. coisas, né? Sim, No começo sim. da pandemia eu fiquei louca. Eu falava assim, meu Deus, cadê a comida que não tá pronta? Cadê a cama que não tá arrumada? E era poeira no rack. É. Eu ficava, aquilo me incomodava de uma forma. Bastou 2 semanas. Eu falei assim, tá tudo bem. O importante é, temos uma casa confortável, temos comida e temos um banho quente. Assim, o básico a gente Uhum, tem. E tá tudo. uhum. Só que assim, acho que a gente também tem, em contrapartida, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa questão do tá tudo bem, né? Ah, É, sim, tá, claro. tá tudo bem, ok, mas não significa que tenha que permanecer assim, né? Que você tem que se conformar com tudo. Ah, então ok, vou deitar aqui na rede, colocar a perna Uhum, pro ar e tá tudo bem. É, sim. tudo tem uma ponderação também, né? Uhum, lógico, sem dúvida nenhuma. Você falou uma coisa super importante, né? Que esse tá tudo bem, essa coisa da gente encarar a vida dessa forma, né? Que, bom, tá tudo bem, ó, a internet tá instável, enfim, ué, tá acontecendo. Inúmeras pessoas estão fazendo live agora, enfim, é isso, né? O que tem. Mas não tem a ver com passividade, né? Não tem a ver com não me importo com nada, né? Não tem a ver com, tá bom, então deixa assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Não tem a ver com passividade, tem a ver com isso, né? Eu entendo o que está acontecendo, né? Eu sei o que está acontecendo, mas eu paro de brigar o tempo inteiro com isso, com a inconstância, com a Sim, impermanência, né? Eu paro sim, de brigar e entrar naquele, né, sentimento de, eu quero me afastar daquilo que não me faz bem, né? Quero me afastar daquilo. E o que Mindfulness propõe é justamente o contrário. Não, vá ao encontro daquilo. Entenda, sinta, veja o que acontece, né? Veja o que sim. acontece. E eu E a acho gente que se para o surpreende empreendedor, muitas vezes. com certeza. Eu acho que para o empreendedorismo, isso que você falou é muito importante, Evelyn, porque durante as mentorias Uhum, que eu tenho feito, eu escuto muito isso, sabe? Ah, não, mas o meu marido falou assim: como assim eu que trabalho com estética sou gorda? Quem é gordo não pode vender estética. Outras falas, tá? Eu vou uhum, te dizer aqui algumas que eu escuto. Eu chego no cliente, ele acha o máximo o meu projeto, mas não é para o momento, agora não é o momento. E aí a pessoa meio que desacredita de si e de tudo aquilo que ela pensou um dia que pudesse dar certo, sabe? Então, uhum. aí eu até quero uma opinião sua aí, mais profissional, porque o que eu costumo dizer é, para você receber um sim, tenta 10 nãos, faça 10 visitas, um sim você vai ter. Coloca isso como meta. Uhum. Porque empreender, ainda mais quando a pessoa é empreendedor solo, é muito difícil. E outra coisa também que eu costumo dizer para eles é: gente, para falar que tá ruim, para botar defeito, para falar que isso não vai dar certo, é o que mais tem. Sim, Então, assim, fala que tudo bem, realmente é uma porcaria e continua fazendo, sabe? Tipo, não é lógico. menosprezar e desrespeitar aquela pessoa, né? Tipo, ainda mais quando é mãe, pai, marido, sabe? É muito, muito. Uhum. E acho que travou de novo. Mais do que eu. Uhum. Sabe, que alguém ia ficar me. Isso aconteceu já na mentoria, de uma pessoa entrar para ver como que era a mentoria, para poder copiar no projeto próprio, sabe? Mas Sim. que bom que estão me copiando, meu. Isso deve ser demais. Sim, Tipo, a pessoa sim. pensou que eu ia ficar brava, eu falei assim, não, muito obrigada. É, então é isso, sabe? É você ter um poder. Eu acho que o mindfulness, que eu ainda vou aprender, vou ter a dicção para poder falar essa palavra. Eu acho que ele também está muito relacionado a isso, no poder que você tem de ouvir
e captar aquilo que para você é legal, mas que também, não, eu não aceito isso, mas não significa... lembrei uma outra coisa também, que além disso, né, dessas falas, como que a gente reage, como que a gente se posiciona, né? Então, eu aprendi que é importante eu dizer assim, não, tudo bem, eu te entendo, eu sei o que você está querendo dizer, eu imagino que você tem a sua história e por isso que você está me dizendo isso, mas eu me sinto muito ofendida. Então, assim, eu não espero de você, por exemplo, a moça que eu acabei de citar como exemplo, que o marido fala que ela tem que emagrecer para ter a clínica de estética dela aberta, que a clínica de estética dela não dá certo porque ela é gorda. A menina tem o sorriso mais lindo, talvez, que eu já posso ter visto, sabe? E de uma simpatia que não tinha tamanho, que não tem tamanho. Então, assim, eu falei pra ela, eu falei assim, chega pra ele e fala, assim, tudo bem, você é meu marido, eu te respeito, sou muito feliz ao seu lado, mas eu me sinto muito mal quando você fala isso. Eu acho importante você saber como eu me sinto, né? Porque aí volta até aquela questão da pandemia, que é você saber o lugar das pessoas e o seu lugar de fala, né? Uhum, sem dúvida nenhuma, Adri, você tocou num ponto que é muito importante, né? Como que a gente vai reagindo, né? E como a gente vai moldando um pouco a nossa vida, né? De acordo com que esses pensamentos internos, né? Por isso que a gente estava falando no começo de padrões mentais, mas também um pouco, regulando um pouco o nosso funcionamento pelo o que a sociedade vai pensando, né? E aí, nisso, também entra, né, uma habilidade muito importante do mindfulness, que é você fazer esse distanciamento. Né? Esse distanciamento desse pensamento um pouco mais repetitivo, desse pensamento que muitas vezes pode até, posteriormente, gerar adoecimento mesmo, se eu fico num padrão muito de ruminando ideias negativas sobre mim mesma, eu não presto, eu não valho nada, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Né? Isso aí gera adoecimento. Isso aí gera adoecimento, né? Isso aí é um sintoma muito claro, né, de pessoas com episódios depressivos, enfim. Então é importante, né, a gente entender que, enfim, o que o outro pensa é o que o outro pensa. Né? O que o outro pensa é o que o outro pensa. Mal a gente vai dando conta do que está aqui dentro. Né? Imagina do que gerenciar o que o outro está pensando, o que o outro está achando, enfim. O que tem que acontecer é que a gente tem que ir aprimorando essa habilidade, enfim, para que a gente não vá se moldando, não vá regulando as nossas emoções de acordo com o que vai acontecendo aqui. Né? Então, eu estou pensando isso, estou pensando que talvez eu não tenha tido sucesso ainda porque eu sou desse jeito. Não, talvez você não tenha tido sucesso ainda porque algumas coisas não aconteceram, talvez você precise aprimorar algumas coisas, algumas técnicas, por isso a importância, né, da mentoria, e conversando, trocando ideia com outras pessoas, né? Mas esse pensamento de menos-valia não ajuda em nada. Né, não ajuda em nada. E muitas vezes faz com que ideias muito boas, né, ideias maravilhosas não aconteçam porque a pessoa acha que não consegue transpor, né, esse patamar. Bom, mas eu acho que minha ideia não é tão boa, talvez eu não consiga. E fica nesse e se, e acaba não se nada, lançando. Né? Isso, e nada. E isso foi uma coisa que aconteceu comigo há muitos anos atrás, tipo, isso que tá acontecendo aqui agora pra mim, de verdade, assim. E aí tem pessoas que me conhecem, meu próprio marido fala pra mim, assim, como assim você não tá acreditando? Você tem dúvida que vai dar certo? E é aquela é como se eu sentisse assim, eu não jogo pra perder, sabe? Eu não admito perder. Então eu nem vou, eu nem quero ir pra não ter chance de perder. Mas agora não, eu acho que perder faz parte, sabe? Isso, e que a vida, e a vida não é uma competição. A vida ela é feita de escolhas, a vida ela é feita de momentos, né? E assim, não se preocupa com certo, com errado, se ganhou, se perdeu. Viva, né? Viva. Não fica na zona de conforto esperando para ver o que vai acontecer, para ver o que vai ser da vida. Porque, a vida passa, alguém vai fazer aquilo que você queria ter feito, assim como já aconteceu comigo. E aí, né? Tipo, você vai ser espectador da sua vida ou vai ser protagonista, né? Uhum, exatamente, né? Fica esperando. Isso um pouco essa conversa que a gente está fazendo, né? Então, não estar atento, né, sobre si mesmo, e é isso, é a vida acontecendo e eu ali de espectador, mas, enfim, que rumo que eu, né, que protagonismo eu tive nisso tudo,
né? Como que eu tomei conta disso, né? Então, é olhar esses automatismos, né? Esses automatismos sociais aí, essas ideias também são muito importantes de serem percebidas, né? Toda vez que tem uma ideia, né, recorrente, né, onde todo mundo, isso é assim, assim, assado, né? Acho que a gente tem sempre que se questionar, será que é assim mesmo? Né? Será que é assim mesmo? Né? Então, será que toda empreendedora da área da estética... Não tem nada a ver. Isso é mais uma convenção, isso é mais né, um automatismo. Né? Sim, é um padrão, não são assim. é um padrão social, né? Mulher bonita é aquela que é magra, do cabelo esticado, sem um frizz. Enfim, não é a minha percepção, mas assim, eu acredito que a gente tem esse comportamento, né? Que é errado ganhar dinheiro, é errado ser bem sucedido, porque pode ser que você esteja roubando, né? O que as pessoas vão pensar de você? Eu hoje estou numa vibe que eu não tô nem aí pro que estão pensando de mim, mas não significa que eu perdi o respeito com as pessoas, sabe? Lógico. Significa que eu tô... Exatamente, tipo, eu tô indo aqui, ó. Quer vir comigo, entra aí atrás, sabe? Pega o bonde e vamos, porque não dá mais, sabe? De verdade, esse é um padrão que eu quero, é o meu trabalho, que eu impacte uma pessoa, agora que a gente está com 13 pessoas assistindo. Se cada um levar isso que a gente está falando para mais uma pessoa, não é uma pessoa a mais, né? Não são duas, são famílias que serão atingidas com uma informação de qualidade, né? Porque a gente está aqui voluntariamente falando, compartilhando nossos conhecimentos, e é um pouco também do que eu levo na mentoria, que não se subestime, sabe? Não é fácil, empreender não é fácil, não é fácil, tipo, você vai dar muito nossa, murro na ponta da faca, na testa, vai cair no asfalto quente, sabe? Mas tipo, não tô aqui ser pessimista, mas não desistir, sabe? Se você tá certo que o teu objetivo é aquele, mantenha a atenção plena, e aí com esses recursos que você acabou de dizer, tudo bem fazer uma pausa, tudo bem, não deu certo hoje, tudo bem, eu não consegui cumprir a minha tarefa que estava programada para hoje, mas amanhã é um outro dia. O que eu quero fazer amanhã, sabe? Então, eu gostei muito, e aí eu gostaria que agora você falasse pra gente, por favor, algumas dicas de como a gente coloca o mindfulness em prática. Depois, eu vou deixar você falar corrido, tá? Depois, eu queria que você falasse qual é a sua visão desse cenário todo para o empreendedor no pós-pandemia. Então, assim, foi o que eu acabei de falar. Estamos sim na mesma onda, em barcos diferentes estamos aceitando isso. Temos pessoas nas mais diversas situações, né? Estamos num caos político, financeiro, enfim, social por um todo. E também a sua visão, né, para esse pós-pandemia, relacionada ao empreendedorismo e como manter a qualidade mental diante disso agora e depois. E dicas de, enfim, aplicativos, livros, leituras, tudo com muita qualidade que só você pode indicar aí para o pessoal consumir coisas boas, né? Não ser influenciados pelas fake news. Legal, ótimo. Então, acho que assim, né, para começar, só vou ficar aqui atenta, acho que a gente tem 9 minutos. 9 minutos. Isso. Bom, para começar, acho que uma dica muito importante, né, é essa da pausa, tá? Então, não tem por outra fonte de entrada, e a pausa, né? Então, eu gostaria de sugerir para que as pessoas fizessem realmente um dia de pausa, né? Se proponha, né? Comece uma vez na sua semana, um dia da sua semana, comece a experimentar um jeito um pouco diferente de funcionar, né? Então, você pode começar, por exemplo, ao se levantar, né, da cama, veja se você não consegue sair muito rapidamente da cama, veja se você consegue curtir um pouco aqueles momentos entre o despertar e, estou despertando e vou sair. Veja se você consegue aproveitar, nem que seja 1 minuto, esse momento, né, de se levantar. E ao se levantar, veja se dá para, por exemplo, entrar em contato com com as primeiras coisas que vão aparecendo para você, né? A gente tem comumente o hábito de pegar no celular. Se propõe a não fazer isso, né? Se propõe a não fazer isso. Se propõe a ter as mensagens vindo do ambiente, né, do lugar onde você está, enfim. Então, entre em contato, sei lá, se você faz a sua higiene pessoal, né? Como é que eu vou lá, eu escovo meu dente, como é que eu faço isso?
Depois você vai tomar seu café. Se propõe a fazer uma pausa durante o café. Experimente esse café. Como é que você prepara? O que que você coloca? Qual o sabor que você sente primeiro? Que cheiro que tem esse café da manhã para você? Né? Que cheiro que tem esse café que você está preparando? Que cheiro que tem esse, sei lá, enfim, o pão, ou que, enfim, o que você for comer, né? Vá aos poucos recebendo essas informações, né? Vai deixando essas informações entrar, né? Se você precisar sair na rua, veja, repare nas pessoas, né? Tente, por exemplo, não andar de forma muito ansiosa, tente esperar que as pessoas possam passar na sua frente. Isso é um bom exercício para a gente fazer quando está dirigindo, né? Dar a passagem para as pessoas e ver como que você se sente com aquilo. O que que aquilo te causa? Né? O que que aquilo te causa? É uma emoção agradável, é uma emoção desagradável, é uma emoção neutra? Enfim, vai experimentando um pouco isso. Chegando no trabalho, né, antes de começar a trabalhar de forma, né, super apressada, veja se você consegue organizar o seu trabalho. Então, hoje está todo mundo em casa, então, né, organize seu espaço de trabalho, né, coloque as coisas de uma forma que você possa, né, tá ali na sua mão, enfim, organize esse espaço e vá, aos poucos, entrando em contato com isso, né. Sim. Um outro exercício bem interessante, né, de fazer é receber um e-mail que você sabe que é mais difícil, não responda de forma imediata. Não responda, né? Tente fazer o exercício de ler, talvez, né? Enfim, refletir sobre aquilo, e elabore aquilo, né? Com um pouco mais de calma, de tranquilidade, e depois tenha uma, né? Veja se você consegue dar uma resposta dentro dos seus limites mais adequada possível. Né? Então, o Mindfulness vai ensinando muito isso pra gente, né? Eu não preciso reagir a tudo que acontece comigo, né? Eu não preciso reagir. Porque alguém veio e foi extremamente grosseiro comigo, porque alguém fez um comentário que eu não gostei, enfim. Eu não preciso reagir a isso. Né? Mas eu posso perceber como é que eu me sinto depois disso, como é que eu me sinto depois de uma agressão, como é que eu me sinto depois de alguém que faz isso, e o que que isso vai gerando em mim. Né? Sim. Então, acho que a dica mais importante, assim, nesse momento, Dri, que eu quero sugerir, não, né, para todo mundo, enfim, que está nesse momento, e que eu sei que, né, para o empreendedor agora é um momento de bastante ansiedade, né, porque é muita incerteza do que vai acontecer, como vai acontecer, né, como vai ser quando retornar, o que que nós vamos fazer, será que vai ser do mesmo jeito, será que não vai, será que vai dar certo online, será que não vai, enfim, né, eu acho que são muitas incertezas, né? Então, acho que aproveitar esse momento mesmo, que é possível fazer esse trabalho consigo mesmo, né, é possível fazer esse trabalho um pouco mais interno e até repensando mesmo, né, eu acho que é um momento excelente para a gente repensar as nossas ocupações mesmo. No que eu estou empreendendo, será que essa é a entrada, essa é a fonte, né? Esse é onde eu vou conseguir me entrar, onde eu vou dar mais certo, né? Ou eu posso ampliar, né? Mindfulness tem a ver com isso, ampliar a mente mesmo. Talvez eu possa ir, né, resgatar uma atividade, incluir nesse meu trabalho atual que eu não fazia antes. Né? Então, ir ampliando um pouco, ir ramificando isso, né? Eu acho que isso é extremamente interessante. Então, repensar, né, as ocupações, como elas vão acontecendo, né? E, principalmente, que significado e que propósitos vão sendo agregados na minha vida. Acho que isso é muito importante, né? Que significado que aquilo tem, né? Que significado... Né, agora, lógico, né, a gente está aí, né, com o fator dinheiro, com o fator precisa ganhar o pão de cada dia, mas, enfim, o que que isso realmente traz de significado para a vida, né? O que eu agrego, né, na minha vida para que eu possa agregar no outro? Porque se eu não agregar na minha, dificilmente você vai conseguir, né, agregar na vida do outro. Né? Então, acho que isso são coisas importantes de pensar. Tá? Tem umas sugestões de livros que eu deixei, depois eu posso te mandar se você quiser postar depois na página, né, de livros que são bem legais para quem quiser começar entrando em contato com esse tema. Algumas páginas que são bem legais de pessoas que são professores meus, né, que são incríveis, né? Tem o pessoal do Mente Aberta, onde eu me formei.
que, enfim, são incríveis, né? São grandes pesquisadores que estão lá. O CPM Mindfulness, que é outra página bem legal, né? Que faz a nossa página, né? O Mindfulness Sorocaba, que a gente vai, né, tentando colocar, agregar conteúdos lá que são interessantes, né? Que são bem, enfim, né? Que tem a ver com esse tema do mindfulness. Acho que de aplicativos hoje, né, interessantes tem esse, né, o do próprio Mente Aberta, que eu citei. Tem um outro aplicativo, só que eu acho que ele está em inglês, parece-me que estavam traduzindo, que é o Headspace, que também é bem interessante, né, para fazer. Tem um Insight Timer, que também acho que é um aplicativo bem legal. Mas se você colocar na sua loja de aplicativos lá do seu celular, né, vai aparecer algumas coisas lá. E é bom que eles têm sempre temporizador, então ajuda a pensar, né? A pausa. Isso. Mas comece com as pausas. Acho que de começar com a pausa já é extremamente importante. Então, isso pode ser, sei lá, 3 momentos do seu dia que você consiga parar, sentar e só sentir um pouco. Sentir o corpo, sentir sua respiração, sentir como que você está por dentro, como que estão as emoções, os sentimentos, os pensamentos, né? Então, acho que a pausa, né, e perceber a respiração é a coisa mais importante que nós temos. O que mais reconecta a gente com o momento presente é a nossa respiração. E é uma coisa que a gente é tão essencial para a nossa sobrevivência e às vezes a gente passa despercebido, né? A gente nem se dá conta do movimento que a gente faz para respirar, a gente nem se dá conta dessa pausa para fala, né? Que a gente tá inspirando, né? E tal. Assim, sensacional, de verdade. Eu esperava me surpreender, mas não esperava que fosse tanto. Nossa, imagina. Muito obrigado, de verdade. Obrigada a você. Quero pedir para as pessoas te seguirem, porque você posta um conteúdo bárbaro lá no Mindfulness Sorocaba. No Instagram, né? Isso, tem a minha página também, Evelyn_Ribeiro Melo, que eu vou postando também lá as coisas. Legal. Eu acho que a gente pode promover essas discussões periodicamente. Existe espaço para isso. E eu acredito aqui agora, dando a minha opinião de pós-pandemia, eu vejo que as pessoas estão muito conectadas com o eu. Então, eu acho que, dado o cenário, claro, não estou aqui excluindo tudo o que está acontecendo, todo o caos que estamos vivendo, temos vidas sendo perdidas aí a rodo, mas eu vejo que, o minimamente possível, a gente está conseguindo, que as pessoas olhando para essa casinha que elas habitam, sabe? Elas estão se dando conta de que temos um corpo, deixa eu olhar para o que eu estou comendo, eu preciso mesmo ingerir isso, estou bebendo muita água, estou sentindo muitas dores, o que eu posso fazer para melhorar? E nada melhor do que começar pela mente, né? A nossa mente, ela tem um poder incrível de controle, de equilíbrio e de molde, né? Para tudo aquilo que a gente queira fazer. Eu acho que é só um começo aí. Sim, só um começo. Eu também espero que a gente possa, que essa arvorezinha que a gente está plantando aqui dê muitos frutos. A gente faz vai germinar. Vai acabar. Tem 20 segundos. Ai, por favor, salva esse vídeo. Salva o vídeo. Beijo. Tchau, obrigada. Gente, obrigada para quem entrou. Tchau, obrigada.